Então, bom dia uma vez mais para os que não tivemos oportunidade de saudar. Chegámos um bocadinho tarde. Então não tivemos oportunidade de vos saudar. Então é para nós uma alegria partilhar a palavra de Deus convosco. Hoje, durante o mês de... Os domingos faltam até a final. Nós vamos passar aqui o tema do culto infantil. Talvez os irmãos em casa possam perguntar aos vossos filhos o que é que aprenderam no culto infantil, qual foi o texto, o que é que a professora disse, o que é que eles aprenderam. Na realidade, hoje é um tema complicado. Meu Deus, para as crianças, o capítulo 11 de João, capítulo 11, a história de Lázaro. Mas eu se fosse professor, eu teria alguma dificuldade em falar às crianças sobre este tema do capítulo 12. A professora está preparada para o fazer, para dissecar o texto com os vossos filhos e falar neste assunto. Então, porque é que eu também, de certa forma, trago o assunto? Para vos despertar e encorajar para a necessidade de virmos e trazermos as nossas crianças para participar nas atividades da igreja. Entre elas, no culto infantil. E os irmãos interessarem-se também em casa pela aprendizagem dos nossos filhos. É um tema, não diz nada às crianças. Na segunda-feira passada, eu tenho um neto que vai fazer 4 anos. Ele disse-me assim: vovô, eu não quero ir para o céu. Ei! Não sei o que é que a Dina lhe disse. Eu disse à Dina, não vale a pena dizer nada. Porque é aquilo que nós usamos para dizer alguma coisa. Eu não quero ser velho. Logo a seguir, não quero ir para o céu, não quero ser velho. Bem, o que é que aconteceu para ele estas duas coisas terem marcado tanto? Faleceu o vovô dele, o bisavô, acompanhou o choro da mãe, o choro da avó, o choro da... tudo o que envolve a partida de alguém. Não é? No dia 5 de outubro era o aniversário do bisavô e fomos a Setúbal. Fizemos a família. Voltámos a recordar. Ora, o avô foi para Jesus, mas não voltou. Então, antes que seja aqui para o nosso miúdo uma ida sem vinda, então ele diz que não quer ir para o céu, não quer ir para Jesus, nem quer ser velho. Porque velho é exatamente marcar um tempo, mas não há retorno. Pronto. E falar, o que é que nós vamos dizer? Voltou a repetir sexta-feira. Sexta-feira voltou a repetir ao fim do dia. Bem, vamos ver que Deus nos ajude aqui a encontrar uma solução para levarmos o Lourenço no bom caminho de pensar estas questões. Porque não é fácil. Aconteceu com todos nós. Eu tinha uma experiência terrível, que eu passei por uma experiência, devia ter 8 anos, o falecimento da minha avó de uma forma muito trágica. E não foi fácil. Não é fácil para uma criança enfrentar isto. Mas para nós é muito mais fácil. Então, o capítulo 11 de João, todos conhecem a história. Lázaro, Maria, Marta, eram habitantes de uma cidade muito bonita chamada Betânia, que não era muito longe da cidade de Jerusalém. Jesus mantinha uma ligação muito própria e profunda com estes 3 elementos. E aconteceu... Alguém pode dizer, o inevitável. Não, não é o inevitável. Nós não sabemos a idade de Lázaro. Qual era a sua idade? O que nos diz o texto é que Lázaro adoeceu. Lázaro adoeceu. Ora, há aqui alguém que não tenha adoecido ainda? Também não há ninguém que não passe pela situação de Lázaro, então. É a mesma coisa. Não estou a dizer que uma doença nos possa levar à morte. Não é nada disso. Portanto, nós somos seres, estamos sujeitos a um conjunto de leis naturais e normais que nós precisamos de falar delas e, de certa forma, enfrentá-las. E sabem que nós não podemos viver a vida de uma forma resignada. Resignada, olha, nós nos entregamos. É como o jovem que estava lá a naufragar, perdeu as energias e entregou-se. Resignadamente. Ele não tinha mais forças, não tinha como, então de uma forma resignada. Não, na vida cristã não há resignação. Há luta e há compreensão. E nós vamos compreender as coisas. Vamos ler aqui, portanto, João capítulo 11. Vamos ler desta primeira vez até ao versículo 25. O texto é longo. E a última parte nós fazemos um resumo dele. Diz assim: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava agora doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse:
esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Portanto, podíamos dizer que encontrar aqui o pensamento-chave, ou a ideia-chave, ou a tese de todo este texto, dizendo que a morte de Lázaro aconteceu para a glória de Deus. Tudo estava a acontecer para a glória de Deus. E, em última instância, a nossa passagem para a terra e o final da nossa vida, a nossa ressurreição, a vitória sobre a morte é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque o que Jesus vai dizer aqui se vai repetir mais do que uma vez. Jesus amava a Marta e sua irmã Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoeceu, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando ainda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Alegro-me. Jesus está a dizer, eu alegro-me na morte de Lázaro. Porque a morte de Lázaro acaba por ter um objetivo extremamente importante e didático para vós. Vocês irão aprender muito com a morte de Lázaro. Muito. É um sinal. É o sinal dos sinais, não é? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros, vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta está a dizer é, o facto está consumado. E sempre nós, perante a morte, temos um facto consumado. E para Marta e Maria, Jesus chegou tarde demais. Para os judeus também chegou demais. Enquanto ele estava doente, havia uma possibilidade de cura. E Jesus curou. E deixou o exemplo do seu ministério para trás. E todos tinham conhecimento que Jesus curou dezenas e dezenas e dezenas de doentes, paralíticos, cegos, coxos, leprosos, tudo. Mas ele não tinha ressuscitado nenhum morto. Portanto, isto é coisa nova, é uma novidade, o que está aqui. A única coisa que Maria reconhece, Marta e Maria vai repetir é, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é? Versículo 32, Maria repete as palavras de Marta. E possivelmente elas estavam amarguradas porque mandaram um recado a Jesus dizendo, aquilo que tu amas, Lázaro, nosso irmão, ele está doente. Vem depressa antes que seja tarde demais. O que nós vamos aprender é que não há coisas tardes para Jesus. Tudo tem o seu tempo próprio. E Deus tem um relógio, não é o nosso relógio. O tempo de Deus está contabilizado. Ele está a girar rapidamente em relação ao último dia. Então, esse último dia será ele extremamente importante para todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição dos mortos e de um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Porque o povo do Senhor é o povo do futuro, é o povo da esperança. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, não é? No versículo 21, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Crês tu nisto? A fé. Há fé suficiente para crer que é possível que as coisas aconteçam. A fé é um tema extremamente importante. O que nós encontramos aqui neste texto é que há um processo inevitável e que é universal a todos os seres vivos, é que nós envelhecemos e morremos. Se isto nos serve de consolação, é uma lei universal aplicada a todos. Portanto, nós vamos morrer. Esta é a realidade. Como dizia o Vítor Hugo, nascer é ser condenado à morte. É inevitável. Ao homem está destinado de morrer uma só vez, vindo depois disso
juízo. Ora bem, o milagre da ressurreição de Lázaro, de entre os mortos, podemos dizer que é o clímax de todos os sinais que Jesus realizou, e dentro do Evangelho de João é exatamente o aproximar de uma época que vai alterar a ideia e o comportamento dos discípulos, porque ele começa, Jesus, a preparar os discípulos e a despedir-me, eu vou embora, vou até Jerusalém, serei entregue na mão dos principais dos sacerdotes, escribas e fariseus, e vão matar, vão crucificar. E ficou tudo muito desalentado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há abundância de espaço, de morada, onde há lugar para todos vós. E eu vou. Eu gostava de ficar convosco. Eu vou preparar-vos lugar e tenhai esta certeza. Onde eu estou, vocês estarão também por toda a eternidade. Então, há aqui consolo, há conforto. Nós não vivemos num mundo sem esperança como os demais. Disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses. Não quero que haja em vós tristeza como há no coração daqueles que vivem no mundo sem esperança. Então, temos este acontecimento para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Os discípulos vão ser encorajados e ficou para nós também um sinal. O texto continua, e muito interessante, neste diálogo, há um diálogo aqui, e Maria vai entrar no diálogo um pouco mais à frente, ela ficou em casa, ela estava amoada com Jesus, ele chegou tarde, agora também não vou lá ao encontro dele. Pronto, de vez em quando nós temos estas formas estranhas de reagir. Marta não correu ao encontro de Jesus, fez-lhe a queixa. Não é? Não lhe escondeu o que estava no coração. Se tu estivesse aqui, se tu tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Mas tu atrasaste, chegaste tarde, propositadamente, sabemos nós, não é? Só que o grande problema é que quando nós pensamos que Deus chegou tarde, Ele nunca chegou tarde. Deus nunca se atrasou, mas também nunca se adiantou. Então, nós é que somos tão apressados e queremos adiantar o tempo de Deus, que as coisas aconteçam antes do tempo. Evitemos determinadas coisas que são inevitáveis. Então, um acontecimento vinha para despertar, encorajar os discípulos de Jesus, e alguma coisa acontecia para a glória de Deus. Primeiro, a morte. A morte na perspectiva humana, a morte na perspectiva divina. Há uma diferença na forma como nós vemos a morte e há uma diferença na forma como Deus vê a morte, como ela acontece. E reparem que quando Jesus vai junto ao sepulcro, ele diz, tirai a pedra. A pedra é uma coisa muito interessante. A pedra aparece aqui como alguma coisa que nós encontramos muitas pedras na vida. Estamos cheios de pedras. Se nós juntarmos todas as nossas pedras, construímos aí um edifício. Pedras que nos atrapalham. Não é? E aqui está uma pedra a tapar o sepulcro de Lázaro. E Jesus diz, tirai a pedra. Nós estivéssemos lá, também ficávamos, tirar a pedra para quê? Mas não vamos destapar aí alguma camba lá em cima, tirar a pedra para quê? Quando tiramos uma pedra é para pôr lá outra pessoa dentro, um corpo de outra pessoa. Não há nenhuma outra razão. Porque o cemitério é um lugar de mortos. Não é um lugar de vivos. Mas também a palavra cemitério nos diz que é um dormitório. Etimologicamente a palavra diz que é dormitório. Se é dormitório, não é o fim, não é uma morada final. Não há ali uma morada final. E Maria disse, Senhor, não vale a pena tirar a pedra. Cheira mal. Passaram 4 dias. Olha, isto é o calor da Palestina. Não há uma réstia de esperança ali, nem uma perspectiva de que Jesus pudesse alterar a situação que eles estavam a viver naquele momento. O que Jesus olha para a situação, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Tu crês nisto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Bem, eu quero vos dizer uma coisa. Nós temos muita dificuldade na área da aprendizagem. Não nos é fácil aceitarmos convictamente, pela fé, tudo quanto nós encontramos na Sagrada Escritura. Porque nós temos a nossa lógica. Tu tens a tua lógica. Tu tens a tua lógica formada e formatada no homem do século XXI. E a Bíblia não encaixa nesta nossa forma de ver.
Nós estamos formatados de uma outra maneira. Mas graças a Deus que aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa mente foi transformada, renovada e há entendimento. Nós entendemos. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Aquela voz que disse haja luz e houve luz, produz a terra e a terra produziu. Multiplique-se e a terra multiplicou. E as coisas se multiplicaram. O Criador do Universo, do nada, tudo criou, tem poder sobre a morte. O Senhor da vida tem poder sobre a morte. Não precisamos de nenhum esforço para entender esta verdade. Nenhum esforço intelectual. Se aceitamos pela fé que Deus criou os mundos, ou pela palavra de Deus, os mundos que nós vemos foram criados, é verdade que o Senhor domina todas as coisas e tem domínio também sobre a morte. E o acontecimento, os irmãos conhecem o acontecimento. Lázaro, tirei a pedra. Bem, não sei, contrariados, mas tiraram a pedra. Os judeus não queriam contacto nenhum com um corpo em decomposição. Porque ficavam imundos, não podiam tocar num corpo em decomposição. E quando nós passamos pela parábola do bom samaritano, porque é que o levita e o sacerdote passaram de largo? Eles não queriam que aquele pobre moribundo lhe morresse nos braços. Eles iam para o templo. Se lhe morresse nos braços, eles não podiam ir mais para o templo. Não podiam. Então, esta ligação entre a vida dos que vão para lá e a vida dos que ficam de cá, do lado de cá, causa, de certa forma, um mal-estar para os vivos. Não é? Nós não temos muita facilidade em lidar com a morte. Mas quem está ali a pedir para tirar a pedra é o Senhor da vida. E graças a Deus foi obedecido. Tiraram a pedra. E pela palavra, a mesma palavra que disse haja luz e houve luz e que criou todo o universo, esta mesma palavra é a palavra que diz Lázaro, sai, e devolveu vida a Lázaro. É a mesma palavra, é a mesma pessoa, é a mesma força, é o mesmo Deus que está aqui falando. E a verdade é que o milagre aconteceu. Queridos irmãos, há coisas que atrapalham a nossa visão de Deus e da sua graça e do seu trabalho entre nós. Nós temos dificuldade em acompanhar Deus na sua manifestação e até na realização da sua obra na nossa vida. Nós temos muita dificuldade em aceitar a forma como Deus nos orienta e como Deus nos encaminha. Há duas vontades. Ainda que Jesus nos tenha dito que nós deveríamos orar da seguinte maneira: seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita lá no céu pelos teus santos anjos. Nós temos muita dificuldade porque nós temos vontade. Nós fomos criados com vontade própria e temos uma vontade conflitante. Reparem que a minha vontade está em conflito comigo próprio. Eu estou em conflito com a minha vontade. Porque ela aborrece-me às vezes, a minha vontade. E eu gostava de não fazer a minha vontade. Eu gostava de não ter aquela vontade. Eu gostava de não ser tentado por aquela vontade. Mas está lá essa vontade. Mas Deus tem uma vontade totalmente diferente para comigo. E qual é a vontade que vai dominar a minha vida e, em último, vai triunfar? Digam lá, qual é a vontade? Somos tão caprichosos, tão egoístas, que os irmãos sabem, nem precisam de resposta. Não é? Chega-nos um triste sorriso. A minha vontade vingou. Queridos irmãos, temos a incredulidade da impossibilidade. É impossível, é impossível. Para Deus nada é impossível. Foi o que foi dito à Virgem, dará à luz um varão. Mas não conheceu varão. Para Deus nada é impossível. Crê somente e as coisas vão acontecer. Senhor, cheira mal, não interessa. Olha, acham que a gente cheira muito bem. Depois de uma mensagem, sempre que termina o culto, eu não fico com um bom cheiro. Preciso de um banho. Não é? Mas Jesus pode lavar a alma do indivíduo. Pode parar o estado de composição e trazer à vida Lázaro de novo. Ao desânimo. Maria e Marta estavam desanimadas. É normal, não estavam desanimadas. Não estavam desanimadas. Tinha razão para estar desanimadas. Sim, porque faleceu seu amado irmão, Lázaro. E nós ficamos muito desanimados quando perdemos os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Olha, eu sinto falta de tanta gente aqui. Tanta gente aqui. Eu era capaz de dizer quem ficava ali. E quem ficava ali. E quem ficava além. E quem ficava ali. Onde está o irmão Joaquim? Põe um bocadinho para dentro.
Sempre dominicalmente sentava ali. Estão com o Senhor. Ora bem, além do desânimo, temos a nossa falta de confiança. Temos muita falta de confiança em nós próprios. O desânimo, Jesus convida-nos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde todos os desanimados, eu vos darei ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. São as palavras que Jesus, de encorajamento da parte de Jesus. A falta de confiança. Sobre tirar a pedra do sepulcro, falta de confiança sobre o que vai acontecer, o que Jesus tinha dito aos discípulos é: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, estamos numa metáfora, não é? Numa imagem, estamos a ampliar uma verdade para ser entendida. Se tiverem fé como um grão de mostarda, uma semente de mostarda pequenina, se ela cair aqui, eu tenho que vos ajudar para procurar a semente. Vocês irão dizer a este monte: vides aqui para o meio do mar, ele será precipitado. Nós não vamos criar ilhas. É só para Jesus ilustrar o que uma fé pequenina pode fazer. Agora, para remover uma pedra do sepulcro, é esta fé que Jesus está a pedir que haja no coração. Dúvidas. Quem tem dúvidas? Mas dúvidas. Havia muita dúvida naquele dia. E quando Jesus chegou e foi ao sepulcro, toda a gente estava em dúvida. O que é que vai acontecer? Destapar o sepulcro. O que é que vai acontecer? Tomé teve dúvidas. Tomé teve dúvidas. Olha, não há aqui ninguém que não tenha dúvidas. O irmão, alguém não tem dúvidas? O irmão... Não é impossível. Todos nós temos dúvidas. Fazemos uma conta e vamos tirar a prova dos 9. Por causa da dúvida. Se o resultado está certo ou não. O que é que vai dizer que o resultado está certo? É a prova dos 9. Agora já não é a prova dos 9, é outra prova qualquer para chegar logo ao resultado final. As mulheres de manhã, no domingo de Páscoa, levantaram cedo e quem nos vai remover a pedra do sepulcro? Quem? Mas a pergunta e a dúvida não fez com que elas ficassem na cama ou fechadas em casa. Ao nascer do sol, raiou o sol, lá estava. E a pedra estava removida. E alguém não estava lá. E alguém falou com elas. E era a voz que eles precisavam de ouvir. Falou com elas. Quem nos removerá a pedra do sepulcro? Quem é que vai remover as pedras que estão aí na tua vida? Precisam de ser removidas. É um milagre. Só Deus pode remover as pedras que estão aí. Não é? Deixa que Deus faça esse milagre na tua vida. Pois temos que lutar contra muita outra coisa. Hoje falou-se em religiosidade. Há muito religioso. Mas também há discípulos de Jesus que não passam de religiosos. São religiosos. Eu cada vez que vejo um crente a falar-me lá do seu horóscopo, como quem diz isto, muitas outras coisas, não é? Há crentes que se arrastam em coisas que não eles devem pensar, não prender-se exclusivamente a Jesus, termos a palavra de Deus como nossa orientação, e nada das laterais, nada... A nossa religiosidade. Nós trazemos do nosso passado muitas coisas das quais nos precisamos de libertar. Deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás. Não seja mais um religioso que segue Jesus, mas seja um discípulo de Jesus. Concluindo, o que Jesus está a querer dizer hoje é: nenhuma pedra, por mais pesada que seja na tua vida, é impedimento. Cristo pode remover qualquer pedra. Por muito pesada que seja a pedra que ponham em cima do teu sepulcro, também ela não pode impedir a tua ressurreição, porque tu vais sair de lá. Não há pedra que impeça que a vontade de Deus seja feita ou aplicada em cada um de nós. Pode ser difícil, duvidamos. Não queremos que seja assim. Olha, o Naamã, o profeta mandou banhar 7 vezes no rio Jordão. Ele disse: sim, venho eu de tão longe, andei dias e um mês em cima de um camelo para chegar aqui. Águas tão puras que há na minha terra. Ele manda-me banhar no rio Jordão 7 vezes. Até que alguém pergunta: meu general, por favor, senhor ministro, se não lhe mandassem fazer uma coisa mais difícil, você não fazia só para ficar curado, pelinha branca, curadinha, sem espremer aí, purgar? Ele disse: sim, era verdade. Então vá lá. Pronto, teve que obedecer. Às vezes não entendemos. Faça.
Não entendo. O Senhor manda, faça. Eu não entendo. É verdade que não entendemos tudo. Olha, Jesus mandou os discípulos lançarem num determinado momento as redes para a pesca. E disse o grande pescador, o grande mestre, o grande chefe, o grande comerciante de peixe: Senhor, segundo a minha experiência, não há peixe aqui. Não mandamos para ali, toda a noite, olha, estamos cansadíssimos. Olha, agora só precisamos de uma esteira para dormir. Por favor, lança a rede. Senhor, pela minha experiência não há peixe, mas com base na tua palavra, já que tu mandas, eu vou lançar a rede. Sem convicção nenhuma, não é? Sem alegria nenhuma no coração, lá lançou a rede e os irmãos sabem a história. Quantos milagres Deus nos faz na nossa vida, no meio da nossa forma estranha de pensar. Não fazemos as coisas convictamente, mas já que tu mandas, nós vamos. Pronto, mesmo que seja de má mente, faça as coisas que Jesus manda. Faça lá. Faça. Se Ele manda, faça. Creia que Ele tem poder para realizar estas coisas. Ora bem, da água, nas bodas de Caná da Galileia, acabou o vinho. E sabe o que Jesus mandou pôr nas talhas? Água. E aqueles moços que eram os servos, podiam ser os diáconos da igreja, podia ser o pastor. Ora, então eles precisam de vinho, eu vou pôr água. Ainda por cima, vai dizer ao mestre de sala que o vinho está aqui. Agora vou dizer, eu que meti água, vou dizer ao mestre de sala que tem vinho aqui nas talhas. Mas se o Senhor disse que tem vinho, é porque tem vinho. Mas quem sou eu para dizer que tem água? E não tinha vinho, mas nos meus olhos humanos, o que é que tinha à talha? Água. Porquê? Porque eu meti lá água. Mas Jesus fez um milagre. No meio deste percurso, entre o encher, ter as talhas cheias e ir ao mestre de sala, o milagre foi feito. Há que caminhar desta maneira. Senhor, ajuda-nos a remover as pedras que a incredulidade mantém ainda na minha vida e no meu caminho. Ajuda-me a crer que para ti tudo é possível. Tu que ressuscitaste Lázaro, morremos na convicção, na certeza de que nós estaremos eternamente ao teu lado também. Podemos experimentar a terra do cemitério de Leiria, mas a nossa alma, o nosso espírito está com o Senhor. Bendito seja o Senhor.